Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu comprei a série dos Irmãos Hawks e eu li recentemente, eu amei, adorei. Foi a minha primeira leitura da Julia Quinn, e então eu vim contar pra vocês tudinho referente a essa série aqui. São 4 livros e cada um conta a história de um dos Irmãos Hawks. Não saiam daí e bora pro vídeo. Confesso, fiquei apaixonada por esses livros. A leitura dela é maravilhosa, é super fluida, são romances de época, você lê super rapidinho, os diálogos são divertidos. Sim, são clichês, né? São romancezinhos clichês e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles aqui nesse vídeo. Uma Dama Fora dos Padrões é o primeiro livro da série dos Irmãos Hawks. A gente vai conhecer a história da nossa querida Sibila, que é a Billy, né, eles chamam ela de Billy Bridgerton, e do George. Ele teve uma criação diferente, então ele não participou tanto das brincadeiras enquanto criança. E a Billy, ela é uma moça totalmente fora dos padrões, conforme a Julia Quinn descreveu ela, né. Ela gosta de cavalgar, ela gosta do campo, de mexer com a agricultura, e totalmente diferente das meninas da época, né. Naquela época ali que a Julia Quinn descreve esse livro, as moças eram mais criadas para cuidar do lar, para bordar, para cuidar do marido, cuidar dos filhos. E aqui a Julia Quinn descreve ela de uma forma totalmente diferente, né, das moças. Uma menina forte, que tem suas vontades, que tem suas convicções. E ela não bate muito bem com o Jorge, né? Ela tem uma afinidade com os outros irmãos, mas com ele ela não tem muita afinidade. Ela acha ele um arrogante, aí não gosta muito dele. O caminho desses dois se cruzam quando ela fica presa em cima da casa dela, tentando resgatar um gato que subiu na árvore lá. Ela sobe lá atrás desse gato e ela fica presa e ela acaba machucando o tornozelo dela, ela não consegue descer. E naquela época na fazenda não tinha o que fazer, ela teve que ficar esperando alguém passar para poder resgatar ela, né? E a única pessoa que passa e que pode resgatar ela é o Jorge, justamente quem ela não gosta muito, né? Mas enfim, ele passa e vê ela lá em cima. E como ele foi criado para ser um cavaleiro, ele é o herdeiro, ele tem suas responsabilidades, ele não pode deixar ela lá em cima, né? Então ele vai resgatar ela, né? E os dois já começa uma discussão, eles brigam bastante. E um dado momento aí eles vão começar a se olhar diferente, a começar a ver que eles têm alguma coisa em comum aí. E aí flui o romance, é super divertido, super gostoso de ler. A história deles é essa, eles vão se encontrar aí de uma forma inusitada, mas que no final eles vão acabar aí sentindo algo um pelo outro e a história é maravilhosa. Esse é o segundo livro da série dos Irmãos Hawks, Um Marido de Faz de Conta. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história do oficial Edward e ele está desaparecido, né? Ele foi em uma missão com o amigo dele, o Thomas. Ele vai ser encontrado, mas ele vai ser encontrado desacordado e muito machucado, sem memória. Esse amigo dele, Thomas, que também está desaparecido, ele tem uma irmã que se chama Cecília. E eles são de família humilde, são só os dois e o pai deles, mas o pai deles faleceu e uma semana depois ela recebeu uma carta do exército informando que o irmão dela estava desaparecido e ela fica desesperada porque naquela época o herdeiro era o filho homem, não a mulher não tinha direito. Então quem ia herdar as terras da família era um primo muito distante da Cecília, que ela não gostava muito dele, então ela pegou um navio e foi atrás do irmão dela, foi atrás de informações, ela precisava encontrar o irmão dela, porque senão ela estava fadada a uma vida com esse primo aí, e sabe-se lá, né, o que ia acontecer com ela, né. Então ela toma um navio e vai atrás do irmão dela. Chegando lá no exército, ninguém quer atender ela, porque ela é de família humilde, ela não tem nome, não tem posses, né, enfim. Quando ela se depara com o Edward acamado, ela reconhece ele, porque eles se falavam através de cartas, né. Ela mandava carta pro irmão dela, que é o Thomas, e o Edward, como eles eram melhores amigos, ele acabou conhecendo ela e respondia as cartas dela, escrevia ali embaixo um textinho para ela. E ela conhece ele, não pessoalmente, né, mas por cartas. E ela acaba ali no momento do desespero, contando uma mentira para os oficiais dele. Ela fala que ela é esposa dele e que tá ali para cuidar dele.
Então, a história aí envolvida nessa mentira logo de início, acaba que ela vai se enrolando cada vez mais nessa mentira e ela não consegue contar a verdade, porque ela precisa ainda, assim, de informações, né, do irmão. E é uma história, assim, que você fica brava com ela, porque ela tá contando essa mentira, mas ao mesmo tempo você fica com dó dela, você meio que aceita as mentiras, né? Ela tá precisando, poxa, ela tá sem dinheiro, ela tá ferrada da vida, né? E você acaba aceitando as mentiras aí da Cecília porque ela cuida de um jeito tão lindo dele, ela se preocupa, ela cuida mesmo com carinho. E ela acaba se apaixonando pelo Edward. Num certo momento, o Edward acorda, né? E se depara com a Cecília. E ele acaba meio que acreditando que ela sim é a esposa dele, de fato, porque eles se conheciam, né? Mas ele não se lembra como isso aconteceu. Quando foi que eles se casaram, como que tudo aconteceu, né? Mas como ela cuida dele de um jeito assim tão carinhoso, ele acaba se apaixonando por ela, né? E ele acaba acreditando nisso, que ela é a esposa dele. E a história é maravilhosa, tipo, tem a mentira, tem essa parte da mentira, mas tem a parte da recuperação, tem a parte do cuidado. Você acaba meio que não se importando tanto com essa mentira porque ela cuida tão bem dele, você fica torcendo aí pelo casal. Gente, esse é o terceiro livro da série, Um Cavaleiro a Bordo. Ele vai contar a história do Capitão James. Ele assumiu essa identidade como pirata para ele poder levar e trazer informações através do navio, né? E um belo dia, uma moça, a Pop Bridgerton, vai caminhar na praia e acaba encontrando essa caverna onde eles tinham guardado umas coisas contrabandeadas, né? Ela acaba entrando nessa caverna, mas ela acaba sendo descoberta, então ela é sequestrada, ela é amordaçada e ela é levada pro navio. Simplesmente ele sequestrou ela e levou ela junto com ele na missão dele. Eles vão se aventurar aí, ele tá indo para Portugal levar umas informações e ela vai junto com eles nessa viagem. E ela tem ciência de que ele é um cavaleiro de fato, porque se fosse em outras circunstâncias, né, se sequestrada por um navio pirata, muitas coisas ruins poderiam acontecer com ela, mas não aconteceu e ele trata ela muito bem, enfim. E no final aí, ela vai descobrir que ele é um Hawksby, né, que a família deles se conhecem, esses dois são muito fofos. Gostei bastante, ele é um fofo com ela. E é uma história maravilhosa, é divertida, você consegue rir com eles e os diálogos que ela tem no livro é maravilhoso, sabe? Ela constrói uns diálogos assim que te prende. Enfim, recomendo também. E o último livro da série é esse daqui, Uma Noiva Rebelde. Ele vai contar a história dos dois caçulas, não lembro o nome agora, da Georgina Bridgerton e do Nicholas Hawksby. Eles são os caçulas, ela é caçula dos Bridgertons e ele é o caçula dos Hawksby. E eles são melhores amigos, desde pequeno eles cresceram juntos e eles se conhecem muito bem. E o que vai acontecer? A Georgina vai ser sequestrada por um canalha. Ele estava cortejando ela e acaba que ele sequestra ela para pedir o dote, porque ele estava endividado, enfim. E ele acaba manchando a honra dela. Para ela não resta outra opção a não ser ou se casar com ele ou ela virar uma solteirona, né, pro resto da vida. E não foi culpa dela, coitada. Ela foi sequestrada, ela não teve culpa nenhuma. E o pai do Nicholas é padrinho dela, né? Ele obriga o filho dele, o Nicholas, a se casar com ela. Ele manda chamar o menino lá, o menino tá fazendo faculdade de medicina, e ele manda chamar sem nem perguntar nada, só vem, vamos e você vai casar e pronto, acabou. O menino também não tem escolhas, coitado. Ele nunca se imaginou casado com ela, eles são melhores amigos, tipo assim, eles nunca tinham pensado além disso, né, além de uma amizade aí. A partir do momento que o pai fala pra ele que ele vai ter que se casar com Georgina, ele já começa a olhar pra ela aí com um olhar diferente. Na verdade, o amor deles vai ser construído, né, eles não se amam, mas a partir do momento que eles ficam sabendo que eles vão se casar, eles começam aí a construir um amor verdadeiro, bonito, intenso. Ela se interessa muito pela medicina e ela fica apaixonada pelos livros de medicina que ele estuda e ele começa a ver que eles têm algo em comum, né, que é a medicina. No final acaba que ela vira assistente dele, né, ela estuda também e vira assistente dele. E é maravilhoso que a história desses dois conta até o final lá, quando eles se casam e ficam juntos. E é um romance muito fofo, que é um amor que vai ser construído aí ao longo do livro. Enfim,
Super recomendo. Se alguém já leu ou se pretende ler, deixa aí nos comentários pra mim saber. Vamos conversar por aqui. Quem não me segue também lá no meu Instagram, pode me seguir, é Café Conversa e Leitura. Lá eu posto minhas leituras atuais, faço resenhas também. Então sintam-se à vontade para me seguir lá. Também tem meu Twitter, que eu vou deixar aqui, que agora eu não lembro qual que é, mas eu vou deixar aqui para vocês. E me sigam lá também, que lá eu posto algumas opiniões, algumas coisas lá, enfim. E é isso, gente. Um beijo grande e até mais.